Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Wilker, analista técnico, trader e investidor, e venho agora trazer para você uma análise técnica de quem está aí, Nvidia, das ações da Nvidia, da bolsa SP500. Bom, temos sim bastante notícias boas, né? Ventos favoráveis aí para o lado da Nvidia, porque recentemente Donald Trump fez uma viagem lá para as Arábias e aparentemente fechou lá mais de 2 trilhões de dólares em negociações e acordos, favorecendo então aí empresas de tecnologia como a Nvidia e também a OpenAI, a empresa mãe do ChatGPT. Será o que é que aconteceu com a Nvidia depois desse anúncio? Bom, está aqui continuando firme e forte em sua tendência de alta que se iniciou aqui no dia 7 de abril, né, onde nós encontramos um fundo local para a Nvidia e a grande maioria das ações aí operadas na bolsa americana. E juntamente com ela também foi o fundo lá do Bitcoin nos 74 mil dólares. Mas vamos agora concentrar toda a nossa atenção para o price action. O que é que eu consigo ver aqui para as ações da Nvidia para o curto e médio prazo? Pois bem, se você já segue aqui esse canal, você já sabe as minhas diretrizes de análises gráficas, na qual eu priorizo aqui o perfil de volume, que me dá então três níveis principais, que é o nosso suporte majoritário aqui, esta linha verde, o ponto de controle, que é esta linha branca, ou preço médio, em termos de volume de negociação, não em valor do preço da ação, ok? E a nossa resistência majoritária aqui nesta linha verde. Então, já a saber, o que nós temos? Nós temos o nosso suporte majoritário para a Nvidia aqui na casa dos 104 dólares, o ponto de controle na casa dos 121 e a nossa resistência majoritária na casa dos 140 dólares. Pois muito bem. O que é que eu consigo ver então aqui para o preço da Nvidia? E está claro, tá, que ela conseguiu com sucesso romper aqui a sua linha de tendência de baixa que vinha desde lá do seu topo histórico alcançado em 8 de janeiro de 2025. Esse topo aí bem, essa data foi geralmente o topo do mercado, né? O topo local, onde várias ações chegaram aí nesse topo aí no início do ano. E a Nvidia não foi diferente, tá? Então ela conseguiu fazer o rompimento desta linha de tendência de baixa, tá? O que é interessante de se ver é que aqui onde tinha medo extremo no mercado, né, onde pode-se dizer que já foi ali um início de capitulação, onde a maioria dos investidores já começaram a se desesperar com as quedas que estavam sendo apresentadas nas bolsas de valores. Nós tivemos uma entrada maciça de grandes players. Ou seja, enquanto o mercado estava com medo vendendo os ativos, os grandes players, as baleias, os que movimentam esse mercado com grande quantidade de aporte, estava acumulando em massa a Nvidia aqui na casa dos 97 dólares. E foi por causa desse acúmulo aqui que foi cessando então a pressão vendedora e o preço começou aí
a sua jornada de recuperação. Ela então vindo aqui, recuperando o seu ponto de controle aqui nos US$ 104 e continuando a sua ascensão em busca do seu ponto de controle, que seria então o seu primeiro ponto de resistência um pouco maior. Porque se você observa, é aqui que nós temos o pico do Everest, tá? Pode ver que aqui é o pico mais alto de volume de negociação, então seria o ponto mais difícil de rompimento aí para no processo de recuperação da Nvidia. Entretanto, a pressão compradora foi tamanha que ela simplesmente rompeu aqui o ponto de controle que nem uma faca quente na manteiga e partiu para cima, tá? Estamos sim chegando aqui numa zona onde, da mesma forma que aqui embaixo nessa sombra em azul foi pressão compradora, nós temos aqui em cima pressão vendedora concentrada em larga escala, tá? O smart money estava acumulando aqui embaixo e agora começaram a abrir ordens de venda aqui em cima, em confluência com a nossa resistência majoritária aqui dos 140. Sim, está bem próximo, tá? Então, é bem provável que a Nvidia possa aqui continuar, talvez um pouco aqui de lateralização, com mais uma pernadinha aqui de alta, vindo buscar aqui os 140, entrando aqui nessa zona de pressão vendedora, onde as coisas podem começar a ficar aí já um pouco esticadas demais, tá? E para corroborar essa narrativa, aqui embaixo nós temos o oscilador, tá? Que já está indicando aqui um ponto vermelho que é sinalização de venda, de fraqueza já do momento dessa pernada de alta que a Nvidia vem sofrendo desde o seu fundo aqui dos 97, tá? E no seu fundo do poço aqui nos 86. Então, desde essa pernada de alta aqui, ela está agora perdendo a sua força quando ela vem aqui se aproximando dessa resistência aqui majoritária. Então, eu ainda consigo ver mais altas para a Nvidia? Sim, tá? Eu consigo ver aqui no curto e médio prazo ainda mais um impulso de alta que venha trazê-la aqui na casa dos 140 ou um pouquinho acima, tá? Onde ela pode então aí começar a vir buscar níveis de suporte, tá? Eu ainda não acredito que ela venha conseguir romper todo esse oceano de resistência que tem aqui em cima de uma vez só. É possível? É possível. Tudo é possível, tá? Mas as probabilidades para que isso aconteça é que não se fazem aí presentes no momento, tá? No momento. Então, como que eu estou operando isso aqui? Eu estou operando da seguinte forma, tá? Estou comprado desde aqui, quando ela rompeu o seu suporte majoritário, retestou ele como suporte, tá? Porque era o suporte, foi perdido, tornou-se resistência e ela conseguiu romper aqui, retestou aqui no 104 e eu estou comprado na Nvidia. Pretendo então começar a fechar as minhas operações, tá? Aqui quando ela se aproximar dos 140. Já fiz uma retirada parcial aqui já nesse topo, onde ela está, na casa dos 134. Vou retirar mais um pouco aqui nos 140, deixar aí pelo menos só 25% da posição aberta e vou abrir uma posição de venda, de short, quando ela chegar aqui nesta zona de pressão vendedora do Smart Money. Tudo bem?
Então, essa está sendo a minha jogada para o momento. A minha invalidez para a minha operação de venda ou de short está exatamente acima desse outro topo aqui na casa dos 149. Então, se ela começar a perfurar a casa dos 149, eu vou fechar a minha operação de venda, porque é bem provável que ela consiga aí buscar toda a liquidez que há acima do seu topo histórico. E para mim, não seria interessante eu manter uma operação de venda quando ela entrar aqui nessa piscina de liquidez. Por quê? Porque o preço pode esticar aí muito além, chegando até lá nos 170. Vamos aqui fazer uma projeção até onde é que o preço da Nvidia pode alcançar aqui. Retração de Fibonacci desse topo aqui nesse fundo perfeito. Na verdade, ela pode chegar nos 190, né? 193, e eu não quero estar segurando aí uma operação de venda de short com o ativo se valorizando desse jeito, não é mesmo? Não seria inteligente da minha parte. Então, essa é a minha análise para a Nvidia. Eu acredito que ela possa sim continuar subindo aqui no curto prazo, tá? Caso aconteça alguma notícia negativa, ela pode já virar daqui mesmo para baixo. Mas provavelmente ela vem ainda buscar esta linha vermelha aqui na casa dos 140 dólares para então começar a entrar aí no nível de resistência um pouco mais pesado. E onde é que eu consigo observar então que caso ela comece aí o seu processo de pullback, aonde é que a Nvidia poderia então vir buscar suporte? No primeiro momento, não é? Seria aqui no ponto de controle, tá? Na casa dos 120, 121 dólares seria aí o primeiro suporte poderoso, né, que é justamente o pico aqui do Everest, onde ela poderia então vir encontrar aí suporte para mais uma tentativa de rompimento, tá? Então, digamos que ela venha, busque suporte aqui no ponto de controle, talvez esperado aí um ping-pong nesta zona, e ela volte para mais uma tentativa de rompimento aqui da sua resistência majoritária, tá? Então, esse seria o primeiro nível onde eu estaria aí atento para um possível suporte e uma nova entrada em operação de compra ou de longo aqui na Nvidia. Nada muito alarmante, o mercado segue operando aí com a alta razoável, né? A SP500 aqui, apenas para pincelar e finalizando o vídeo, também se aproximando aqui da sua resistência majoritária aqui na casa dos 6.000 pontos. Estamos muito próximo, operando agora em 5.955. Então, algo está me dizendo que sim, teremos aí um topo local bem próximo, um pullback aí, quem sabe vindo fechar este gap que nós temos aqui, essa lacuna no gráfico da SP500, que hoje está entre os 5.760 e os 5.679. É bem provável que isso aconteça. Coloque a sua barba de molho e fique atento às movimentações do mercado aqui no canal. E se você não é inscrito, pois se inscreva. Faça esse favor para você mesmo. Se você é trader e investidor, acompanhe aqui as nossas análises, as nossas dicas, expectativas, sempre muito honesto, sincero, sem emoção. É isso que eu consigo ver para a SP500 e é exatamente isso que eu consigo ver também aqui para a Nvidia. Meu muito obrigado pelo seu tempo. Nos vemos então no próximo vídeo. Fui!